O Fluminense ainda ressentindo um pouquinho do desgaste físico, jogou no meio de semana na altitude, pegou um Flamengo um pouquinho mais inteiro, né? Porque tinha jogado aqui no Rio de Janeiro. E deu um Mengão. Você jogou nos dois times. Tem um carinho especial por alguém? Eu? É. Fluminense. Total. Esquece. Fluminense foi quem me deu oportunidade na minha carreira. Eu devo tudo ao Fluminense. Hoje eu torço por Vasco porque meu filho se tornou vascaíno e eu sempre torci por Vasco. Mas quando você que jogou bola, a gente que jogou futebol, eu fiz a minha carreira inteira no Fluminense. Então você acaba perdendo um pouco. Você joga muito contra o Vasco, você não quer perder os clássicos. E eu, graças a Deus, na minha carreira ali na base, eu ganhei bastante. Então você acaba incorporando esse sentimento. Então, sem dúvida nenhuma, o Fluminense, nesse clássico, então, eu não vou torcer contra o Vasco, mas nesse clássico, então, eu grito até gol. Grafa, assistiu o jogo? Vi alguns lances, né? Ontem foi domingo de praia, né? Ontem estava no Rio, lá, aniversário da Nega Véia, fui pra praia, mas eu vi uns lances do jogo. Aquilo que você falou, né, Caio? O Fluminense ainda pensando no jogo da Recopa, né? No primeiro jogo que teve na altitude lá no jogo contra a LDU, a volta agora, e tem um clássico no meio dessa decisão. É difícil para os caras se concentrar, vir pro jogo, mas quando se trata de Fla-Flu, eu acho que o Fluminense fez um primeiro tempo interessante, bom, né? Dentro daquela expectativa que a gente espera do Fluminense. Tem que entender também que o Fluminense volta bem depois do que os outros clubes, né? Por conta do Mundial de Clubes do ano passado. Está na fase ainda de preparação, enquanto alguns clubes já estão na reta final de preparação, de aptidão física. Mas no segundo tempo, o Diniz fez umas trocas ali que não encaixaram bem a equipe e o Flamengo melhorou no seu conjunto que tem, na qualidade que tem individual e coletiva, e conseguiu 2-0. A gente viu o primeiro gol do Pedro, que vive uma grande fase, né? Dos artilheiros da competição. E o segundo gol do Everton Cebolinha. Deixa eu falar primeiro com o nosso especialista, o nosso goleiro Diego Souza. Fábio falhou? Temos dois goleiros aqui, né? Ele foi goleiro também. Cara, se falar de Fábio, acho que sim, né? Mas é um lance muito rápido e difícil, assim, mas por ser o Fábio, eu acho que no gol do Cebola ele é um lance que ele vai pegar 10 e vai tomar um. Era uma bola defensável, né, Eu Henrique? acho que sim. Não, eu assim, o Diego foi cirúrgico em falar assim, tratando do Fábio, aquilo que ele apresentou e tem apresentado dentro, né, desse time do Fluminense, é uma falha, né? Talvez ele passou da bola, talvez ele achava que ele estaria no momento certo, ali na hora certa, e ele deu uma passada a mais, e aí a bola pegou uma curva diferente. Mas o tempo de reação também, talvez ele esperava que a bola viesse mais devagar ou mais rápido, por isso que ele passa da bola. Agora, Caio, tem algumas coisas que a gente precisa, além disso que o Grafa foi perfeito em falar, do tempo, né, de preparação que o Fluminense tem de diferente dos demais times que começaram antes, né, principalmente a sua preparação física. Tem uma coisa que eu acho que é importante para o torcedor do Fluminense, né, O Diniz contrata jogadores pontuais, jogadores de grande qualidade, mas que precisa de um tempo para se adaptar a esse esquema do Diniz. Esse jogo de ontem, ele entra com o Douglas e com o Renato Augusto. São duas peças importantíssimas para que esse time do Diniz jogue do jeito que tem quando tem o Keno e o Ganso, que já são mais participativos, porque sabe como que joga esse time do Diniz. Então, além desse tempo de preparação que é menor, além de ter um grande time com um tempo maior de trabalho, que é o Flamengo com o Tite, tem ainda esses adendos, que é importante para o torcedor do Fluminense, que me frustrou ontem, em não comparecer em grande número no Maracanã. Não sei o motivo, não sei se está guardando dinheiro para os jogos mais importantes que vem pela frente, mas me estranhou muito, né? Porque era um clássico importante, definia o Campeonato Carioca, mas tem que estar atento com isso. Não podemos esquecer disso, né? É um Renato Augusto que com certeza, né, vai fazer muito bem a sua função dentro desse time. O próprio Douglas entrou depois, olha só, Terans, que acabou de chegar,
né? Teve mais um que entrou, que eu esqueci agora, que também está chegando agora no Fluminense. Então, assim, tem algumas peças que... John Kennedy também entrou. John Kennedy. Alexander entrou no lugar do Exatamente. Guga. Então, é algumas coisas que o torcedor do Fluminense vai ter que ter um pouquinho de paciência. Não vai ser do dia para a noite que esses caras vão pegar esse DNA do Diniz, essa forma que o Diniz gosta de jogar, e, ao contrário, principalmente no primeiro tempo, o Tite, inteligente como ele é, ele usa o quê? Eu não tenho o Gerson, então eu não tenho 2 volantes pegadores. Eu tenho 2 meias. O Tite marcou quase o primeiro tempo com 5 homens enfiados lá na primeira linha do Fluminense. E isso dificultou o Fluminense até aquele jogo participativo, de troca de passe, de aproximações. E foi o que aconteceu com o primeiro tempo, que não foi muito bom, foi meio sonolento, meio lento, não teve muitas oportunidades claras de gol. Mas, para o torcedor do Fluminense, ter calma. Esse time ainda vai da liga, eu não tenho dúvida. Tem muito da questão física, porque se jogar na altitude contra uma LDU valendo o título, te desgasta um pouco mais. Tem a volta, né, a questão logística. Acho que você foi cirúrgico. Tem muito de você entender os mecanismos de movimento, como é que o Diniz quer jogar, aqueles que estão mais habituados. Quando você perde um Nino, você vai perder o que você tem de mais precioso, que é nessa saída de bola, né? Porque é um zagueiro muito técnico, que quebra a marcação, que limpa o primeiro, o campo abre. E aí você consegue ter campo para atacar, ter superioridade numérica. E acho que a cabeça também, né, Diegão? Porque, queira ou não queira, um título. O Fluminense está disputando uma Recopa. A gente sabe, eu joguei lá. Grafite passou pelo Rio? Não joguei. Nem você, né, Rio? Também não. Então você passou pelos 4. Caio, assim, eu posso dizer com propriedade, assim, o torcedor do Fluminense, para aquele clássico de ontem, com todo respeito à história do clássico, todos querem ganhar, mas não está nem aí para isso, porque você vai jogar uma final contra uma equipe que te machucou 2 vezes. Tá engasgada, né? Onde você perdeu uma final de Libertadores, perdeu uma final de Sul-Americana, joga um jogo na altitude, perde no finalzinho. Foi roubado, né? Eu acho que foi pênalti, era para ser expulso também. Mas, infelizmente, se é o contrário, de repente, aqui no Maracanã faria o contrário, expulsaria o jogador do Fluminense, porque... Infelizmente, né, no futebol sul-americano, o brasileiro ainda sofre bastante. E as forças do Fluminense vai ser, para essa próxima quinta-feira, para ganhar da LDU, desentalar a LDU na garganta e comemorar mais um título. O Fluminense é bicampeão, inédito, né? O Fluminense é bicampeão carioca. O Fluminense poderia perder esse jogo. Então, são coisas que poderia era um título simbólico, né, da Taça Guanabara, que estava em jogo. Eu acho, Caio, que o Diego foi, assim, perfeito na colocação dele. E nós, como os ex-atletas, a gente jamais vai entrar num jogo desse para não vencer, principalmente tratando-se de um clássico. Agora, por tudo aquilo que a gente falou aqui, pela questão de ter um jogo importantíssimo, né, um título que o Fluminense ainda não tem, que é a Recopa, da forma que foi machucado nesses jogos passados, claro que tudo isso é entendido pela gente. Mas, às vezes, o torcedor, ele espera que um Renato Augusto chegue e já jogue o que tem jogado, que o Douglas Costa chega. E não é assim, a gente sabe que não é assim, né? Mas aí que você foi cirúrgico quando você diz que aqui no futebol brasileiro, o único treinador que você precisa ter tempo para trabalhar é o Diniz. Porque é um jeito de jogar onde ele precisa fazer a lavagem cerebral no atleta, para o atleta dominar a bola dentro da área e sair jogando. Porque você sabe que não é qualquer um. Normalmente você pega um zagueiro, ele vai fazer o simples. Se tiver que espanar, vai espanar. Se fizer o simples com o Diniz, ele vai parar o treino, vai pegar você e vai fazer você segurar a bola dentro da área, tocar. Então, isso gera um pouco de tempo para entender, ficar daquele lado do campo, espera aqui do lado direito, bota 7 jogadores aqui. Então, são coisas que vão acontecendo que você vai aprendendo. Então... E engraçado, Caio, só para corroborar com o que o Diego falou, só que tem uma hora no jogo, principalmente no primeiro tempo, acho que tinha uns 35, o Flamengo realmente não deixou o Fluminense jogar, não deixou o Fluminense fazer aquele jogo que ele gosta, de aproximação, saída curta, movimento. Aí o Diniz grita, dá um chutão! Porque realmente, tem que ter um plano B. Lógico. O plano A não tá dando certo, tá com dificuldade. Um planinho B lá, ó, dá no cano lá, o cano segura um pouquinho, o Renato Augusto segura um pouquinho, já dá aquela...
Aí volta a fazer a mesma coisa, mas tem uma hora que ele deu um grito. Dá um chutão! Ele gritou de lá, o que é difícil ser ouvido do Diniz. Mas às vezes dá um chutão porque é pra pegar mano a mano, porque pra você pressionar o Fluminense, se você não pegar mano a mano, você não consegue nem tocar no bola. Outra, tem a questão que eu acabei de falar, né? O jeito que era desenhado o Flamengo, com um volante só, fica muito frágil defensivamente. Então, quando você rompe essa primeira linha de marcação, que era a Arrascaeta, De La Cruz, aqui o Luiz, lá do outro lado o Cebolinha e o Pedro, abre um horizonte incrível para o Fluminense. Só que poucas vezes o Fluminense conseguiu isso no primeiro tempo. E aí eu acho que tem o trabalho do Tite. O Tite, taticamente, é muito bom treinador. Ele conhece o adversário, ele sabe como sufocar sem se expor lá atrás e a qualidade individual dos jogadores. Você pega o segundo gol, o gol do Cebolinha, perdão, o segundo gol do Cebolinha, é um calcanhar do Arrascaeta, depois tem o calcanhar do Pedro, quer dizer, é muita qualidade. Tem o passe entre linhas do De La Cruz, gira e joga pra frente, é um cara que conhece muito da bola. É o mais importante, aquele passe na... O Diego até pode falar que quando a época que nós jogávamos contra lá em Recife, eu gostava muito de ver o Richelli jogando, porque o Richelli era um volante que toda bola que ele pegava, ele encontrava o Diego entre linhas, aquele volante que joga. E o De La Cruz, quando ele dá esse passe, o passe do Alan Patrick, onde tipo o Maurício, que é entre linhas também. Então, esse passe que faz a diferença. Aí depois a qualidade do cara e sobressai a qualidade técnica do jogador. Mas esse primeiro passe entre linhas é fundamental para o desempenho do ofensivo da equipe. E a gente valoriza pouco esse passe. A gente fala muito da assistência e do artilheiro. A pré-assistência, né? Aquele passe que desmonta o sistema defensivo do adversário. E acho assim, o Flamengo vem há alguns anos recentes com jogadores maiores que o treinador. E aí é difícil você impor a sua metodologia e você impor respeito junto ao seu grupo de trabalho. Chegou um cara maior que eles. Não com a camisa do Flamengo, claro que não, porque esses caras ganharam tudo. Mas precisava de um cara vindo da seleção para chegar e falar assim, Gabigol, se cuida, entre em forma, performa que você volta a jogar. Bruno Henrique, você está voltando de cirurgia de joelho, você bem é um dos melhores atacantes do Brasil e a nível seleção brasileira. Mas você vai ter que buscar teu espaço. E aí, quando você cria essa competição interna, quando você tira esses caras que ganharam tudo da zona de conforto, me dá a impressão que o time volta a jogar bem, né? Eu vejo o Flamengo de 2024 é o seguinte, não vai ser aquele equipe que a gente tem sempre na memória o Flamengo de 19, a equipe que jogou, que fez aquela coisa em alguns momentos da temporada, não foi o ano todo. Tem que deixar isso bem ratificado, que não foi 2019 o ano fantástico do Flamengo. Foi um recorte ali no segundo semestre com Jesus. Só que o Flamengo hoje é mais objetivo. É um Flamengo que não vai dar espetáculo, que não vai fazer grandes jogos, mas vai ser um Flamengo compacto que vai tomar poucos gols e vai ganhar muitos jogos. 2-0, 2-1, o jogo igual foi onde quer. Uma característica do Tite, mesmo ele sendo grande, sendo maior que os caras, ele tem essa capacidade de fazer a leitura. Pô, se eu jogar contra o Diniz, se eu não marcar lá em cima, eu não vou conseguir segurar os caras. Ele se adaptou ao esquema de jogo do Diniz, mudou um pouco a equipe dele. Então, isso é importante. Eu acho que o Flamengo esse ano vai ser um Flamengo muito competitivo por conta disso. Vai chegar aos finais? Pode chegar, vai ser campeão? Não sei se vai ser campeão, mas eu acho que vai ser um Flamengo muito mais forte do que foi o do ano passado. E tem muito time bom esse ano, Henrique. Não, então... Esse ano a temporada vai ser... E falando vai ser um pouquinho bom do esse Flamengo, Brasileirão, meu. Eu acho que uma das coisas que o Tite tem de diferente, vamos dizer assim, ele consegue potencializar o jogador de forma individual. Por que eu estou falando isso? Se a gente pegar o ano passado, que um dos problemas, entre aspas, do Flamengo era o lado direito. Né? Tentou com o Mateuzinho, tentou com o Wesley, mas não teve, né, uma composição tática defensiva boa daquele lado. São jogadores ofensivamente com muita qualidade, mas defensivamente o Flamengo tinha muita dificuldade. Até porque do outro lado quase sempre tinha o Ayrton Lucas, que é um jogador que vai mesmo, que é um foguete. Muitas das vezes fazia essa composição com o Felipe Luiz, mas não dava muito certo. Com o crescimento físico do Varela, ele tem ganhado muito. E a disputa do lado esquerdo que vai ser incrível. Porque o Vinha tá vindo agora, tá se adaptando, tá colocando, né, o pezinho ali no molinho para preparar a hora que for dar o bote, e o Ayrton Lucas voltando a voar. Então, assim, uma das coisas que eu acho que o Tite tem de diferente, e tem mostrado isso no Flamengo, é isso. Potencializar individualmente os seus atletas. O De La Cruz é outra história. E aí começa a ter dor de cabeça saudável, né? Porque e a hora que o Gerson voltar?
Não, e tem o Alan para voltar, tem o Igor, Jesus jogando bola. Muito, entrou bem de novo. Pra pouca posição. Aí você fala do Araújo, do Bruno, do Everton Cebolinha. Então, isso é o mais importante, né, Diego? Você tendo material humano o cara que sabe trabalhar. Pô, tô falando do Tite, né? Pô, o cara que sabe trabalhar tendo material humano. Agora eu vou te falar, o Tite é um cara muito inteligente, mas a gente que jogou futebol, o cara vem de uma viagem lá da LDU com uma derrota daquela. Vamos pegar em cima, né? Vamos pegar em cima, isso é normal, isso é natural. Vamos pegar em cima, os caras estão mais cansados que a gente descansou a semana inteira. Vamos para dentro dos caras que a chance da gente fazer cansar, a chance de e o Diniz não poupou, né? Ele foi com o time. E Diego, tem outra coisa. Além disso que você colocou, se eu tenho 2 meias que defensivamente não me entregam muito, eu vou fazer eles correrem o menos possível. Arrascaeta e De La Cruz. Fica lá, mata o jogo lá, vocês não precisam correr para trás. Então, essa questão tática que o Caio salientou muito bem do Tite, de ser inteligente taticamente, ele matou o Fluminense no primeiro tempo. Matou. Vamos dar uma olhada na classificação, porque o Flamengo e o Fluminense já estavam classificados. Agora o Flamengo, com essa vitória, ficou primeiro lugar da classificação geral, com 24 pontos. Fluminense e Nova Iguaçu. Que campanha do Nova Iguaçu. Esses 3 já classificados para o quadrangular final vão disputar as finais do Carioca. O Vasco praticamente, porque o Botafogo tem 17 pontos, mas tem um confronto direto com o Fluminense. Então o Vasco pega em casa a Portuguesa, tem tudo para garantir a classificação. E aí o Botafogo, mais uma vez, são semifinais, né? O primeiro pega o quarto, com a vantagem. O segundo pega o terceiro. Fica só essa dúvida aí em relação ao segundo, terceiro e quarto colocados. E o Botafogo, com todo o investimento, com o que aconteceu ano passado, é o atual campeão da Copa Rio, que é o torneio que se disputa de 5º a 8º. E ao que tudo indica, a gente tem que esperar a última rodada, vai ficar de fora de novo, Diegão. Te surpreende? Cara, me surpreende porque o Botafogo fez uma campanha... Por mais que o final tenha sido pífio, né? O final do Botafogo ano passado foi horroroso, mas era um time que era bem... Assim, tinha um padrão de jogo, sabia jogar, levou alguns jogos, eu acho que mais pelo emocional também, porque a gente que joga bola, a gente entende que você chegar é bem mais fácil. Agora você tem que ganhar. Você chegou, agora tem que consagrar para ganhar, aí já são outros 500, porque... A gente que for jogador de alto nível, a gente pode falar isso, quando você vê do outro lado o Joãozinho, você fala, pô, hoje vai ser foda, né, Grafinho? Hoje vai ser, o cara vai me perturbar, vai tá falando, vai dar carrinho, vai dar, né? Aí quando você fala assim, o Botafogo que é o bambambam, opa, então hoje... É jogo diferente. Hoje o Botafogo, que é o primeiro colocado, peraí, vamos ver se esse menino... Aí você olha pro outro lado e fala assim, não é possível, né? É esse rapaz mesmo que vai... não, vamos lá, hoje a gente vai ver quem tem mais garrafa vazia para vender. Aí é assim, aí o Botafogo quando chegou tem que consagrar, meu amigo, quando você chega, para você se tornar... De verdade, você tem que passar por cima de todo mundo, independente de quem seja. Porque do outro lado, as pessoas vão olhar para você e falar assim, hoje eu vou testar ele, vamos ver se ele é isso mesmo. É mentira o que eu tô falando? É verdade. Não é, pô. E chegou o momento que você olha pro outro lado e fala assim, não é possível. Esse time aí que é o bambambam não vai ser. Aí você pega jogadores que têm brio, que gostam de desafio, as coisas vão ficando sempre mais difíceis. Uma coisa que tem me chamado a atenção, não sei se vocês acham também, quando vem uma SAF, quando vem um dono, e principalmente com a cabeça internacional, como a do Textor, a gente imagina que ele vai dar mais tempo para o treinador, que vai ter continuidade de trabalho. O Luiz Castro saiu porque ele quis, né? Então é uma situação diferente. O Lage, acho que ele deu mole, falou bobagem, acabou sendo demitido. Agora ele trocou o Thiago também. Não é muita troca? Muito rápido? Não, isso não tem um impacto no rendimento do time? E tem uma questão, pelo menos eu não consigo afirmar isso, mas diz que o nome do Thiago não era o nome que o Textor queria. Então, quando você não tem essa sintonia do cara que é o dono com as pessoas que estão trabalhando no staff do Botafogo, já está começando errado. Porque se o dono do clube não quer um nome que o pessoal acha que é bom pro clube, peraí, cadê essa sintonia? Cadê o churras?
Cadê o churras ali para organizar? Opa, peraí. Então, eu quero o Diego Souza, eu não quero o Thiago Nunes. Ah, mas por que você quer o Diego... Não tem, parece que não tem essa troca de diálogo, não tem essa questão de, claro, vamos respeitar o nome que é do Textor, mas eu, o Grafite, o Diego, que somos aqui da diretoria, achamos por bem estar esse nome. Então já está começando tudo errado. Né? Além dessas trocas pífias, né? De não dar tempo, tá? De ser uma SAF, de ter que trabalhar com forma diferente, de ter que pensar como o europeu pensa, tem essa desorganização de raciocínio, de diálogo. Então, assim... É complicado você avaliar. E aí o jogador vai ter confiança em quem? E aí o treinador fala bobagem. Aí é onde você chega. Aí o navio começa a ir para um lado... Aí a gente acaba sendo chato, Grafite, em certas situações, porque quando a gente fala assim, eu só joguei no Brasil. Eu saí algumas vezes, mas eu fiz minha carreira inteira no Brasil. Para falar de estadual, de campeonato brasileiro... Eu acho que eu tenho propriedade para falar, porque eu já passei de tudo que você possa imaginar aqui dentro do futebol brasileiro. E você pegar um treinador que ele não tem que não é unanimidade, que é um cara que com todo respeito, saiu de algumas equipes com problema. Cara, aqui no futebol brasileiro, se o time está passando por uma situação difícil... Você está falando do Thiago Nunes? Estou falando do Thiago. Se o time está passando por uma situação difícil, a única coisa que você não tem que ter é tática. Tática, todo mundo sabe um pouco de futebol, você joga a vida inteira. O que você precisa para o Botafogo? Pai. Um cara que não está preocupado em segurar emprego. Que ele vai chegar ali, ele vai trazer... A equipe do Botafogo vai trazer todo mundo para ele. O Antônio fez no Corinthians isso agora. Não existe. Você traz os caras para você dá confiança para eles, você faz o que tiver que ser feito e aí você vai pro jogo com toda a liberdade do mundo para os meninos jogarem, para as coisas acontecerem, porque hoje em dia os caras já estão pressionados. E pressão boa, porque ele está jogando futebol. Mas o cara se sente... fica chateado, porque você sabe quando você perde jogo, quando você não consegue... Já entra pesado, já entra piano nas costas. Aí você pega um cara que te abraça, que traz todo mundo de volta, dá moral. Cara, as coisas vão acontecer. O que você não quer, você já tá chateado, tá puto da vida, indo pro trabalho já com aquela mágoa, com aquela responsabilidade. Aí você chega lá, tática. Aí pega aqui, pressiona dali. Vídeo, flip chart, não pode coisa. Pelo amor de Deus, aí você, a pressão nunca sai. Agora você chega lá, peraí, vem aqui, faz um joguinho, faz um negócio, alegria, futebol é alegria, futebol é felicidade. O cara sair da sua casa com aquela alegria de tomar um café lá, aquela resenha. Chega mais cedo, a resenha do vestiário. Então, as coisas acontecem. 80% é isso aí, 20% é o que o cara vai te ensinar, as coisas vão acontecer, tua personalidade e a sua vontade de vencer. Fora isso, Grafite, tudo é muito parecido. Verdade. É bem por aí mesmo. É a resenha do vestiário. Isso aí é o que acontece no vestiário. O pessoal que está acompanhando em casa, mas essa resenha... O vestiário é assim. Você quer recuperar vestiário, você quer recuperar os caras, é isso aí. Chega na resenha, abraça, acabar o treino, vamos comer todo mundo junto, vamos ficar na resenha, fazer um churrasco. Ambiente, claro. Ambiente é isso. Não adianta você falar de tática. Infelizmente, o Thiago não conseguiu dar essa leveza pro vestiário, o dia a dia. Se você não tem leveza no dia a dia, no vestiário, acabou, não adianta. Eu vou tocar em outro ponto que ultimamente, agora, como eu tô de férias... Parou agora, pode. Agora, eu tô curtindo um pouquinho, eu vou pra praia. Eu não tenho visto muita coisa, eu vejo meus amigos jogar e tal. Eu vi uma notícia que saiu, que ele falou que os jogadores do Botafogo estavam pedindo para ficar um pouco mais tempo fora. Uma sequência fora da equipe.